Boa tarde, mais um sábado nós estamos aqui com você no programa Abundante Vida. Antes de nós continuarmos aqui a palavra que o Senhor nos trouxe ao coração para esta tarde, eu queria só deixar uma palavra para você que gostaria de acompanhar os nossos programas dessas tardes de sábado. Se você às vezes perde porque você não está em casa ou você não tem talvez a Sky, mas eu queria que você entrasse lá no nosso canal AB Vida Church, tá? Vou repetir, AB Vida Church, e você procura no YouTube nesse canal e você vai ver lá todos os programas que nós temos ministrado e tem passado no sábado pela Olive TV na Sky, canal 597. Então, gostaria que você acessasse lá o AB Vida Church e você vai então poder ver a continuação de todas as palavras das entrevistas que nós temos aqui durante o nosso programa. Hoje eu gostaria de, mais uma vez aqui, trazer uma palavra de edificação ao teu coração. Nós estamos falando alguns sábados sobre um tema que o Senhor colocou no nosso coração, um texto da palavra que está em Mateus, no capítulo 21, né, e o versículo 18 em diante, que fala sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. E eu gostaria de continuar falando sobre isso nesta tarde, e queria que você ficasse aí ligado, sentasse e escutasse esta palavra, porque eu creio que ela é uma palavra edificante para você que é líder, para você que é cristão, e você que não é também cristão, para você fazer dar uma analisada na vida espiritual das igrejas, também das pessoas que se dizem cristãs. Então, nós não estamos aqui para falar contra a religião, não estamos aqui para falar contra, na realidade, o cristianismo, porque a religião, sim, né? Eu sempre digo na igreja, nós temos uma filosofia no nosso ministério que nós não gostamos da religião. Nós odiamos a religião. Por quê? Você pode perguntar, pastor, mas por que você não é religioso? Eu não sou religioso. Porque se nós formos olhar hoje, a religião, ela tem trazido hoje para a sociedade, para o mundo, ela tem trazido destruição. A religiosidade hoje, a religião hoje, ela traz divisão. A religião hoje traz contenda. A religião hoje, ela traz discórdia. A religião traz uma série de confusão, sabe, na cabeça das pessoas. E eu quero que você entenda que ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Quando eu digo que sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Agora, se uma pessoa diz, eu sou religioso, então essa pessoa ela está equivocada quanto ao cristianismo. Religião, ela tem trazido destruição para o meio do cristianismo. E é isso que nós estamos aqui, nesses sábados, tentando fazer você entender algo sobre o cristianismo. Deus não é religioso. Jesus Cristo não é religioso. Jesus ele não veio implantar uma religião na face da terra. Quando Jesus Cristo passou por esta terra, ele não veio aqui implantar uma religião. Eu vou escolher umas pessoas porque eu preciso implantar uma religião. Não, Jesus Cristo veio trazer o cristianismo. E o que é o cristianismo? É um estilo de vida diferenciado. Então, eu quero que você entenda que nesses dias que nós temos ministrado, esses sábados que nós temos ministrado ao teu coração e falado até acerca de líderes espirituais, nós não estamos falando contra o cristianismo, e sim contra a religiosidade que tem abatido hoje as nossas igrejas, e isso nós não podemos hoje permitir. Então nós, como profetas chamados à parte de Deus, escolhidos pelo Senhor, nós não podemos permitir que a igreja que não é minha como pastor e que não é de pastor algum, a igreja que é de Cristo, ela não possa sofrer
com situações de homens que trazem a religiosidade para dentro das igrejas e acabam matando o reino de Deus. Então veja, nós estávamos falando, continuando a palavra, nós falamos aqui de uma ilustração, de uma história em que Jesus e os discípulos, eles se encontravam, a história da figueira. Jesus chega até uma figueira e ele tem fome, e o texto diz, ele avistou a figueira, teve fome, avistou a figueira, dirigiu-se a ela e não achou nela fruto, né? E eu quero frisar algo, que essa figueira em que Jesus estava se referindo, não era apenas a árvore em si, mas Jesus estava passando uma palavra forte na questão de que ele estava mostrando que a figueira simbolizava o templo de Jerusalém, o templo em que havia em Jerusalém e a situação do templo. Ele faz uma analogia, ele faz uma comparação daquela árvore com aquele templo, a situação daquele templo. Então Jesus queria ensinar aos discípulos esta palavra, ele queria mostrar a situação do templo e da religiosidade que estava acometido o templo, e Jesus não estava satisfeito com isso. Você percebe que num versículo anterior, capítulo 21 de Mateus, e o versículo 12 em diante, eu já disse isso, mas eu gosto de repetir, porque Paulo diz assim, olha, eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque é bom para vós. E eu aprendi isso com o apóstolo Paulo e eu gosto de repetir. Por quê? Porque talvez você não assimilou ainda esta palavra. Sabe, Jesus estava indignado com essa situação. Jesus sai do templo, ele expulsa os cambistas, os vendedores, e eu já expliquei o que aconteceu aqui, que Jesus estava revoltado, e ele sai do templo e passa a noite fora, mas eu creio que Jesus estava com o coração atribulado pela situação que ele encontrou o templo de Jerusalém. Um lugar onde era para servir de amparo, a casa do amor, a casa da restauração, um lugar aonde era para ser usado para edificar vidas, para restaurar vidas, não estava sendo usado para isso. E, pelo contrário, estava sendo usado para destruição de vidas, estava sendo usado para comércio, estava sendo usado, sabe, para todo tipo de coisas que não era aquilo que foi chamado, que Deus instituiu. Então, eu até citei uma palavra aqui, que diz no capítulo 23 de Mateus, que diz que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Estas pessoas aqui, esses escribas e esses fariseus, eram para ser pessoas centradas, era para ser pessoas em que a população, as famílias da redondeza de Jerusalém, eles saíam e vinham buscar perdão dos seus pecados, vinham buscar restauração familiar, vinham buscar perdão pelas falhas cometidas, vinham buscar, sabe, uma restauração para a vida deles. Agora, o que estava acontecendo? Não era isso. As famílias vinham e elas estavam sendo usurpadas, estavam sendo enganadas, estavam sendo traídas. Por quê? Porque o sacerdote, a pessoa que Deus chamou para levar restauração, não estava trazendo restauração. Então, o que nós estamos ministrando, ou qual a intenção, sabe, de Deus, de ter colocado isso ao nosso coração, de nós tratarmos dos nossos sacerdotes hoje. E quando eu digo sacerdote, eu não estou falando apenas de pastor, sacerdote líder de casa, o pai de família. Eu sempre digo que a palavra de Deus, Deus é um Deus de princípio. Se nós entendermos que Deus é um Deus de princípio, a nossa vida vai bem, os nossos negócios vão bem, sabe? A nossa família vai bem, a nossa vida vai bem. Agora perceba, sacerdote, eu posso me referir a um pai de família, um líder, sabe, de uma igreja. Então o sacerdote pode ser usado para essas coisas hoje. E eu quero que você, como sacerdote, entenda que Deus te chamou como cabeça sarada,
sarado para transformar, para edificar vidas. Você que é sacerdote, pai de família, você foi chamado para dirigir a tua família de uma forma abençoadora. Você que é pastor, você foi chamado como sacerdote para levar a bênção de Deus até a sua igreja, até os seus discípulos, as pessoas que te seguem, as ovelhas que te seguem, e não estar trazendo outro tipo de situação, que é você olhar o rebanho como nós olhamos na palavra de Deus. E a gente vê lá em Ezequiel 34 a situação daqueles líderes. Veja só, eu disse também esses dias atrás sobre esse texto, eu falei e eu gostaria de repetir para você, porque nós precisamos trazer no nosso coração, nos dias de hoje, trazer, sabe, esta palavra, uma palavra que talvez não seja tão agradável aos teus ouvidos, mas é uma palavra que é necessária. Nós precisamos restaurar a nossa vida espiritual hoje, nós precisamos restaurar, sabe, o nível espiritual na Europa, e Deus conta com você, sabe? Nós vemos aqui em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, a gente começa a observar a situação aqui sabe, dos pastores que estavam governando, liderando o povo. O texto diz assim, no capítulo 34, verso 2, diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores a ovelha, diz a palavra de Deus. Veja só, o verso 3 diz assim: comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. O verso 4 diz assim: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Querido, Deus nos chamou como pastores, sabe, para esta geração. E como pastores nós precisamos entender que existe um rebanho sedento pela palavra, sedento por ser cuidado, sabe? Não nessa situação hoje nós encontramos a nossa realidade hoje. Eu sei que existem pastores ainda que estão dentro do propósito de Deus, buscando fazer aquilo que é correto, mas ainda nós temos uma grande porcentagem que ainda não entendeu esta palavra. A maioria querem tirar a lã das ovelhas, elas tiram, limpam toda a lã, chega o inverno, a lã sai para o campo, ela sai com frio, ela sai desgarrada, ela sai desprovida. Por quê? Porque o pastor tirou tudo que ela tinha de bom, mandou ela para a linha de trabalho, para a rua, sem agasalhar, sem cuidar, sem pensar que vai vir o inverno, e ela não vai ter como, sabe, se prevenir do inverno, porque isso é trabalho do pastor e não da ovelha.